Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação e nós vamos nessa segunda aula dar continuidade, dar seguimento ao nosso curso, à nossa preparação para a Câmara Municipal de Louveira. Beleza, pessoal? Para você que está chegando agora no Desafiando Concursos, primeiramente, seja muito bem-vindo. E saiba que nós temos o curso em PDF, e esses PDFs que nós utilizamos aqui nas aulas, nós temos ele lá na plataforma do Desafiando Concursos, um material bem bonitinho, todo em PDF, por R$19,90, onde você consegue comprar lá e lá mesmo você consegue ter acesso a esses PDFs. Por que relativamente esses PDFs possuem um valor baixo? Porque eu falo que são valores simbólicos, mesmo para ajudar a manter a plataforma, manter outros recursos que a gente paga para poder fazer os materiais. Beleza, pessoal? Basicamente, o que tem nesse material? Nesse material tem toda essa parte de noções de direito administrativo, tanto para auxiliar administrativo, como também para técnico legislativo. Beleza? Então, a nossa especialidade nesse material são noções de direito administrativo. Beleza, galera? Mas as aulas serão 100% gratuitas aqui no YouTube, onde você pode se preparar, pode colocar sua dúvida, pode nos chamar também nas redes sociais se precisar tirar alguma dúvida relacionada ao material ou relacionada aqui a alguma dúvida que ficou na aula. Beleza, pessoal? Maravilha! Para quem já me acompanha, sabe que eu sempre inicio as minhas aulas com um versículo, dedicando tudo a Deus, porque, pessoal, não é fácil. Deixo aqui Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer um homem. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá começar então? Já falamos aqui sobre, primeira aula, nós falamos sobre os servidores públicos. Nós falamos de conceito, nós falamos de classificação e falamos do regime jurídico, certo? Agora, sobre o que nós vamos falar. Deixa eu colocar aqui o meu slide que eu preparei para vocês. Cadê, gente? Deixa eu colocar aqui, Resolvemos questões, certo? E agora, na nossa segunda aula, nós vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade aos cargos públicos e ao concurso público. Deixa eu aqui pegar o meu livro que eu quero mostrar para vocês. Quem assistiu a primeira aula viu que eu coloquei... Deixa eu só voltar com o meu microfone. Viu que eu coloquei que, graças a Deus, Desafiando Concursos tem a parceria com a editora Mizuno, e eles nos mandaram esse livro aqui, de Direito Administrativo e Jurisprudencial, e dentro dele, é incrível, gente, tem um tópico que é na página 340. Olha o título do tópico: Acessibilidade aos cargos, empregos e funções públicas. Olha que top! Dentro aqui do livro tem um título do tópico do seu edital. Eu vou até deixar ele aqui do meu lado, se nós precisarmos consultar o livro, beleza? Bom, acessibilidade. Gente, o que a gente vai entender nessa aula aqui hoje? O serviço público, a administração pública, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Quando eu falo da administração pública, como que eu tenho um acesso? Vamos fazer aqui um desenho? Bora fazer aqui um desenho? Eu não sei se eu já cheguei a fazer com vocês na primeira aula, eu não me recordo, mas eu sempre faço esses desenhos. Gente, todas as turmas que eu tenho de direito administrativo, quando passa por essa questão de cargo, enfim, eu sempre falo sobre isso. Vou fazer aqui um desenho. Essa é a via de regra, porque eu tenho exceções. Via de regra, qual é a forma que eu vou acessar a administração no sentido de função? Por um concurso público, via de regra. Então, bora lá, Primeiro passo, o que eu tenho para uma pessoa que ela sonha com um cargo público, o que ela precisa fazer? Vamos lá, ela precisa ser aprovada em concurso. Maravilha? Maravilha. Aqui eu vou fazer com vocês os passos para se acessar o cargo público, tá?
Segundo passo, depois que essa pessoa ela foi aprovada em concurso público, o que vai acontecer? Vai vir agora o que a gente chama de forma de provimento. Quem eventualmente já assistiu alguma aula minha em que eu falo de algum estatuto de servidor, vai se recordar desse ponto. Nesse caso, a forma de provimento é o quê? O que comumente nós conhecemos como nomeação, que é a forma de provimento. Depois eu vou tirar um tempinho ainda com calma para falar disso com vocês. Terceiro passo. Qual que é o terceiro passo depois da nomeação? É o que a gente chama de quê? De posse. Opa! Faltou um S aqui. É o que a gente chama de posse. É a assinatura do termo, aí ele vai constar as atribuições, responsabilidades, os direitos, etc. Tá? Vai falar do cargo em si. Depois da posse, nós temos a entrada em exercício. E aí, na aula 3, se não me falha a memória, na aula de número 3, nós vamos falar um pouquinho desse contexto do exercício, que basicamente, nos 3 anos iniciais do exercício, nós temos o quê? Muito bem. Estágio probatório. Estágio probatório. Os 3 anos iniciais. Por que eu fiz esse desenho com vocês? Para vocês entenderem a estrutura de quando eu falo de aprovação em concurso. Tá, depois da aprovação, é para vocês terem uma ideia, terem uma noção dos passos seguidos até se alcançar de fato o exercício, tá? Até de fato se alcançar. Rebeca, mas como que o servidor adquire estabilidade? Dando aqui uma adiantada na nossa próxima aula, como que ele adquire estabilidade? Sendo aprovado nos 3 anos do período do estágio probatório. O servidor ele só adquire a estabilidade se ele for aprovado em estágio probatório. Beleza? Mas na próxima aula, eu acho que é na próxima, nós vamos falar mais desse assunto. Bom, vamos lá. Eu acho que eu cheguei a falar com vocês na nossa primeira aula sobre um pouquinho de agente público, tá? Basicamente, deixa eu ampliar aqui. Agente público, o que você tem? Você tem função, né? Nós comentamos. O principal ali é a função. O principal. O primordial ali. O que é função, gente? É uma tarefa, é um encargo, é algo que a pessoa vai desenvolver, é algo que ela vai fazer. Então, função, qual que é? Por exemplo, eu trabalho numa empresa. Qual que é a minha função naquela empresa? Ah, a minha função é SSS. Então, são tarefas que tem que se desenvolver. E eu comentei com vocês que todo cargo público que é exercido por um servidor, todo cargo público tem função, mas nem toda função é exercida dentro de um cargo público. Ou seja, não é porque a Maria exerce uma função que necessariamente ela está dentro, ela está atribuída em um cargo público, tá? Falamos também um pouquinho do emprego público, né? A diferenciação. Eu creio que eu cheguei a fazer com vocês aquela nossa diferenciação de cargo para emprego público. Basicamente, quando você tem cargo público, você tem um regime estatutário, regime de estatuto. Quando você tem emprego público, você tem regime seletista, regime CLT, beleza? Contratual. O vínculo é contratual, beleza? Maravilha. Bom, então, agente público nada mais é, então, que todas as pessoas físicas que elas estão incumbidas, seja definitivamente, seja transitoriamente. Lembra que nós comentamos? Não necessariamente uma pessoa que exerce função, um agente público, não necessariamente ele vai estar transitoriamente, definitivamente na administração. Exemplo, você tem um mesário que ocupa temporariamente.
aquela função. Perceba, o Zezinho é mesário, mas o Zezinho ele não ocupa a administração de forma definitiva, é de forma transitória. Ele está ali, mas ele sabe que aquilo vai acabar. Beleza? Pode ser com ou sem remuneração, até cheguei a comentar, né, com vocês, o mesário ele não tem remuneração. Beleza? Maravilha. Pode ser regido por estatuto ou CLT, foi o que eu falei para vocês. Quando você tem cargo, você tem um regime estatutário, regime de estatuto. Estatuto do servidor. Agora, quando você tem um emprego público, você tem regime CLT, você tem regime seletista. Beleza? Maravilha. Aí eu até deixei aqui, ó, a diquinha de prova. Podemos falar que o ocupante de cargo exerce função, mas nem todo que exerce função ocupa cargo. Beleza? Foi o que eu falei para vocês. Bom, basicamente aqui eu trouxe outro mapinha mental que fala do seguinte: agente público, qual é a classificação dele? Você tem agentes políticos, exemplo, os componentes de governo, o presidente da República, ministro de Estado. Inclusive, teve uma questão de uma determinada banca que eu estava resolvendo uma questão com os alunos, e falava assim, o presidente tinha feito alguma coisa, não me lembro agora o que era, mas falava assim, esse ato dele é o quê? É político? É administrativo? É político, porque ele é um agente político, tá? E o agente administrativo? Exemplo, o servidor, o empregado público, beleza? Maravilha. Bom, diferenciação. Vitaliciedade versus estabilidade. Esses dois possuem grande diferença. São duas terminologias que podem facilmente serem confundidas, mas na prática, na sua prova, elas não podem ser confundidas. Qual é a diferença de cargo vitalício para cargo de estabilidade? Os dois possuem diferença? Sim. Grande diferença? Notória. Na estabilidade, o que é estabilidade, tá? Eu vou aqui comentar com vocês o que é isso, tá? O que é estabilidade? Bora lá, vamos ver. Pessoal, quando você fala de concurso público, você fala de uma ampla concorrência, beleza? Maravilha. Você pode ter aqui a provas, ou é prova, né, no caso. Prova ou prova e títulos, beleza? Outro ponto aqui. Você tem a questão, deixa eu ver aqui, os requisitos, boa, requisitos legais de quê? De ingresso. Por quê? Quando você pega, por exemplo, qualquer estatuto ou a Lei 8.112, qual que é o conceito de servidor? É a pessoa o quê? Legalmente vestida em cargo público. Por que legalmente? Porque eu tenho requisitos legais, ou seja, requisitos da lei para aquela pessoa poder ingressar no cargo dela. Eu até comentava com os alunos, esqueci de onde foi, não sei se foi Lins, Santos, eu não me lembro. Mas eu comentei com o pessoal o seguinte, você não chega lá na administração, pensa você chega lá na administração. Aí você olha lá para aquele servidor e você fica assim, deixa eu ver. Nossa, será que de fato ele foi investido naquele cargo ali de forma legal? Não, eu acho que não. Você não fica fazendo isso, fica. Via de regra, você olha e fala, poxa, olha ali, ó, batalhador, né? Batalhador estudou, olha, tal ali, prestou concurso, deve ter sido fácil, né?
Ou seja, você não vai olhar ali, né, comentar com as pessoas. Via de regra, você entende, você olha e você fala, poxa, ali, né, investiu no cargo. Você não entende que aquela pessoa está ali de forma ilegal. Concorda comigo? Você não vai ficar pensando isso. Você vai entender que aquela pessoa, ela prestou um concurso, cumpriu todos os requisitos, enfim, então você entende que todos os requisitos da lei serão obedecidos. Mas quando você fala de concurso público, ele não vai medir questões, vamos pensar assim, do cargo. Ou seja, o concurso público, ele não vai determinar se aquela pessoa está ou não apta. O concurso, ele não vai ali determinar se aquela pessoa vai ou não garantir estabilidade, por exemplo. Não é o concurso, não é a prova objetiva que ela teve, não é a prova escrita, não são os títulos, não é nada ali que vai garantir a estabilidade dela. O que vai garantir a estabilidade dela? Nós acabamos de falar. É o quê? É o estágio probatório. De fato, é o concurso público que é a porta inicial para que aquela pessoa venha ter pelo menos o acesso ao estágio probatório, de fato. Quando você está falando de cargos de provimento efetivo. Maravilha. Mas não é o concurso, não é a prova, não é a nomeação, não é a posse que vai determinar que aquela pessoa vai, de fato, ter a sua estabilidade garantida. Como que funciona? Vai funcionar da seguinte forma. O estágio probatório, aonde tem garantia legal? Artigo 41 da Constituição Federal. Aqui é a garantia constitucional do estágio probatório. Se você fala de estágio, você tem um tempo de duração deste estágio probatório. Na lei, são quantos anos de estágio probatório? São os 3 anos iniciais. Iniciais de exercício. 3 anos iniciais de exercício. Antes eram 2, hoje são 3 anos de estágio probatório. Terceiro ponto que eu sempre falo para os alunos, eu nunca me canso de falar isso. A aprovação não é automática. Como assim a aprovação não é automática? Quando você fala do estágio probatório, você fala nesse período de 3 anos. Aí você vai ter o que a gente chama, via de regra, de avaliação periódica de desempenho. É uma avaliação que, de certo em certo período, o que vai acontecer? Aquele servidor vai ser avaliado. Porque, tecnicamente, o que você tem sendo observado, analisado durante o período de estágio probatório, que são os 3 anos iniciais? Exemplo, pontualidade, responsabilidade, compromisso. Basicamente, são esses ali os pontos analisados durante esse período. Por isso que eu falo que a aprovação no estágio probatório para poder se adquirir estabilidade não é automática. Não é porque a pessoa passou pelo período de estágio probatório que ela adquiriu a estabilidade. O que eu tenho garantido de que aquela pessoa adquiriu estabilidade? Eu entendo que ela foi aprovada no estágio probatório. Por isso que ela adquiriu estabilidade. Então, para que a pessoa venha a adquirir estabilidade no serviço público, qual que é o requisito? Primordial ter
sido aprovado em estágio probatório. Beleza? Requisito chave, a peça principal. Beleza? Falando aqui rapidamente, você pode me perguntar, Rebeca, quem adquire estabilidade pode acabar sendo exonerado do serviço público? Pode. A Constituição elenca 3 hipóteses. Primeira hipótese, quando você tem sentença transitada, uma sentença judicial transitada em julgado. Segunda hipótese, caso de processo administrativo disciplinar assegurada ampla defesa. E a terceira hipótese? E aí? Tenta? Terceira hipótese, a não aprovação no período do estágio probatório. Zezinho não foi aprovado no estágio probatório. O que vai acontecer com ele? Ele vai ter que ser exonerado. Por quê? Porque ele não foi aprovado. Então, ele não vai adquirir estabilidade. Ele vai ter que sair. Beleza? Então, essas são as características do estágio probatório. Essas são as características da estabilidade. Então, quando eu falo de estabilidade, eu falo que ela serve para os servidores concursados ocupantes de cargo público. Então, a estabilidade são para essas pessoas, cargos efetivos. Quanto tempo para se adquirir? 3 anos. E pode perder o cargo mediante processo administrativo, garantido contraditório, então tem direito de contradizer o que é dito contra ele e ampla defesa, pode produzir as suas provas. Agora, cargo vitalício ou vitaliciedade somente para magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas. E lá você tem a aquisição com 2 anos de efetivo exercício. E para eles só perdem o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado. Então, eles podem perder o cargo? Sim, mediante decisão judicial transitada em julgado. Beleza? Maravilha. Bom, em respeito, pessoal, ao princípio da impessoalidade e da moralidade, como que se faz para ingressar em um cargo público? Mediante concurso público. Artigo 37, inciso 2. A investidura, tanto para cargo quanto para emprego público, depende da aprovação em concurso público, seja de provas ou provas e títulos. Lembrando que eu não posso ter um concurso só de título, beleza? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Beleza? Lembrando que, decorrente à complexidade do cargo, eu posso ter outros requisitos além daquele que a lei elenca. Ou seja, um exemplo, se a lei me pede 5 requisitos básicos mínimos, dependendo do cargo, eu posso ter mais 1, 2, 3 requisitos específicos por conta do cargo. A natureza do cargo pode exigir outros requisitos. Beleza? Maravilha. Resumindo, então, o concurso público garante o respeito aos princípios da impessoalidade e da moralidade, como eu falei para vocês agora, até mesmo para evitar o que a gente chama de nepotismo, tá? Então, ou seja, por isso que você tem o concurso público, para que justamente você não tenha assim, tem um cargo ali, eu vou chamar um parente meu, vou chamar a minha mãe, o meu pai, entende? Evitar esse tipo de situação. É um procedimento administrativo e é imprescindível, ou seja, eu não posso descartar o concurso público para quando eu estiver falando de investidura em cargo efetivo e emprego público. Beleza? Bom, trouxe aqui também para vocês o do artigo 37, o inciso 1º, que vai falar que os cargos e empregos são acessíveis aos brasileiros e também aos estrangeiros, tá? O inciso 2 nós já lemos. E o inciso 3 também, pessoal, ele é bem cobrado em prova, porque fala o seguinte, que o prazo de validade do concurso será de até 2 anos e pode ser prorrogável. E aqui esses 2 anos contados da homologação. Ou seja, eu posso ter uma prorrogação uma vez por igual período. E como que costuma cair em prova?
E é improrrogável. E pode se prorrogar por mais um ano, por exemplo. Então, cuidado. Prazo de validade, 2 anos. Pode ser prorrogável uma vez por igual período. Beleza? Bom, basicamente, o que a administração pública, ela observa, ela analisa em tudo. Tudo que se diz respeito. Pode ser cargo público, pode ser emprego público, pode ser o que for. Os princípios elencados no artigo 37, que a gente conhece comumente como LIMP da administração. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, falando deles aqui rapidamente. Legalidade. Todos os atos da administração precisam estar pautados na lei. A administração, o servidor, ali no ocupante, não pode agir, atuar fora daquilo que a lei estabelece. Agora, se a lei não fala sobre um determinado assunto, o que o administrador tem que fazer? Não agir. Porque ele literalmente só age dentro da lei. Tá? Via de regra, só age dentro da legislação. A impessoalidade significa dizer que a administração pública ela atua sem ter amigo e sem ter inimigo. Ou seja, para a administração não existe essa de, por exemplo, eu sou uma servidora, um exemplo, eu sou uma servidora e estou lá atendendo a administração. E aí você que está me assistindo é o próximo da fila. Só que atrás de você tem a Maria. A Maria é minha amiga de, anos e anos e anos. E aí eu olho para você e falo, nossa, aqui, será que eu posso chamar a Maria que está atrás do senhor ou da senhora? Porque ela é minha amiga, sabe? Já tem anos, nós crescemos juntas, brincamos juntos. Será que ela pode passar na frente de você, do senhor, da senhora? Não. A administração, ela não atua tendo amigo ou inimigo. Nossa, lá vem fulano. Eita. Ixi, não vou atender ela, não. Imagina só, um enfermeiro, um médico. Ixi, nossa. Vou ter que operar ela? Vou ter que operar ele? Sério? Não tem outra pessoa? Não. Olha a camisa do time. Você tá vendo a camisa do time que ele tá vestindo? Não vou operar de jeito nenhum. Tá vendo? A administração não tem essa. Nossa, é meu amigo do peito. Esse eu não gosto, não. Não tem essa. Moralidade, todos os atos precisam ter o mínimo, né, gente? Da moral, da ética, da honestidade. Publicidade. Via de regra, todos os atos são públicos, exceto aqueles que seguem sigilo. Exemplo. Por que você ficou sabendo desse concurso público? Porque houve a publicidade dele. Exemplo, os editais de licitação. Publicidade. Joana foi nomeada. Precisa ser público esse ato. As pessoas precisam ver a nomeação da Maria. E foi feito isso. Publicidade. Tudo vai ser público, tá? E a eficiência? Via de regra, a administração, via de regra não, né? Sempre. A administração, ela vai buscar fazer muito, mas sempre o quê? Gastando pouco. É igual, por exemplo, a minha mãe, ela quer lavar muita louça usando o mínimo de detergente. Basicamente isso. Eu sempre cito a minha mãe nas aulas, porque é a maior, assim, demonstração de economia que eu vejo. Enfim. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Deixa eu só tomar uma água, tá? O concurso público, ele respeita, então, o princípio da impessoalidade. Ou seja, para que a administração não venha, por exemplo, tem um cargo vago. Vou abrir concurso nada não, vou chamar ali todos os meus parentes. Vou chamar ali todos os meus amigos. Eu vou chamar ali, tá todo mundo desempregado, vou chamar todo mundo. Não, eu preciso ter a impessoalidade como princípio fundamental nesse quesito. Então, eu vou abrir para quê o edital? Para garantir uma ampla concorrência, as pessoas poderem vir, fazer sua prova e acessar o cargo, para que o cargo precisa ser preenchido, mas ele precisa ser preenchido de forma impessoal, beleza? Como eu falei para vocês, o prazo de validade do concurso será de até 2 anos. Estabilidade vem depois de 3 anos de efetivo exercício, beleza? E olha que interessante a súmula 43 do STF.
que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso. Ou seja, primeiro ponto, o que é inconstitucional? É algo que vai contra a Constituição. É inconstitucional. Então, ela acaba desobedecendo a Constituição. Então, eu não posso ter... O que é modalidade de provimento? O que é provimento? Forma de investidura no cargo público. Exemplo, nomeação, que é a forma originária. Existem duas formas. Forma originária, que é sempre a nomeação, e as formas derivadas. Exemplo, readaptação, a pessoa, né, sofreu uma limitação mental ou física, aí ela é readaptada. Reversão, quando eventualmente aquele servidor foi aposentado, mas não ali subsistem os motivos da aposentadoria, então ele volta para o servidor. A reintegração, a demissão daquele servidor, daquela servidora foi invalidada, seja por uma decisão judicial ou um processo administrativo, enfim. Então, essas são formas derivadas, são formas de que a pessoa já tinha um contato com a administração pública, mas aí por um motivo eventual ela acabou, né, se afastando, enfim. Só que aí ela retorna para a administração, tá? É o caso também, por exemplo, de aproveitamento. Vamos supor, o cargo da pessoa foi declarado extinto. O que vai acontecer? Ela vai ficar em disponibilidade para a administração, podendo ser aproveitada em um outro cargo. Então, as formas derivadas de provimento são formas com que a pessoa volta ao exercício público. Ela não inicia, ela volta. A nomeação inicia o exercício, porque a pessoa nunca teve contato com a administração. Então, o Zezinho é a primeira vez que ele foi aprovado em concurso público, então ele vai iniciar o exercício dele. Agora, quando a pessoa, por exemplo, ela forma de provimento, uma readaptação, ela está voltando ao exercício, beleza? Então, é inconstitucional toda modalidade de provimento, então toda modalidade desta investidura, seja ela originária ou derivada. Toda forma que a pessoa acessa ao cargo público, mas esse acesso não se deu por concurso público, é inconstitucional. Então, fulano, ele está num cargo público. Foi para o concurso público? Não, não foi não. Então tem alguma coisa errada. Emprego público é a mesma coisa. Eu não posso ter a pessoa ingressando no cargo público ou no emprego público sem a prévia aprovação em concurso público. Súmula vinculante 43 do STF. Beleza? Joana é servidora. Bonitinha, ela foi lá, ingressou por meio de concurso público. Agora, não foi por meio de concurso público, é inconstitucional. Concurso público é a porta inicial. É a porta, primordial. Beleza? Já falei, pode ser de provas ou provas e títulos. Beleza? Bom, quais são uma das exceções, tá? No caso de concurso. Cargos em comissão. Cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Beleza? Então, não preciso de prévia aprovação em concurso público. E para servidores temporários, que são aqueles contratados por tempo determinado, para que eles venham atender a alguma necessidade temporária e excepcional do interesse público. Inclusive, tem uma legislação própria, tá? Beleza? Validade, já falei com vocês, 2 anos, podendo ser prorrogável e conta a partir do momento que o concurso for homologado, beleza? Bom, eu coloquei aqui o mapa mental do artigo 37 da Constituição. Primeiro ponto, como que eu posso acessar o cargo público? Quem pode, menor dizendo? Brasileiro e estrangeiro. Então, quem pode acessar cargo público? Brasileiro e estrangeiro. Qual a forma de investidura? Concurso público. Beleza? Prévia aprovação. Como que eu acesso? Concurso público. Quero ser servidor, quero ser servidora. Como? Concurso público. Prazo de validade, 2 anos e pode ser prorrogado. Função de confiança, exercida exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo. Quando você fala de função de confiança, a função de confiança ela só pode ser exercida por quem já pertence à administração pública.
Então, vamos supor, o João, ele está lá há 20 anos na administração. Beleza. Mas agora, cargo em comissão, não. Cargo em comissão é para livre nomeação, é de livre nomeação e livre exoneração, para ocupar os cargos de direção, chefia e assessoramento. Beleza? Direção, chefia e assessoramento. Pode ser de livre nomeação ou livre exoneração. Mas função de confiança, não. Tem que ser exercido exclusivamente por quem já é ocupante de cargo efetivo, tá? E a contratação temporária? A lei vai estabelecer os casos. Beleza? Foi o que eu falei para vocês. É aquele momento que aquela pessoa ela vai exercer um cargo por um tempo determinado. Beleza? Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Beleza? Bom, pessoal, Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Na aula 3, nós vamos falar de processo seletivo público, contratação temporária, terceirização, cargo público, estágio probatório e estabilidade. Estágio probatório e estabilidade, nós assim, né, já tivemos quase que uma aula, né, agora, só desse assunto, mas mesmo assim, em respeito, nós vamos passar novamente por esse ponto, tá? De uma forma bem rápida, então, obviamente, mas também vamos passar. Beleza? Vamos falar bastante de terceirização, que é um tema que raramente eu vejo sendo cobrado nas provas, nessa parte da administração. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.